futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí o nosso terceiro girão de notícias do dia, como sempre, recheado de informações. Eu vou trazer para vocês atualizações do mercado, tem dois jogadores praticamente fechados com o Vasco da Gama. Vou trazer para vocês novas situações que entraram aí no radar do Vasco da Gama sobre centroavante, mais uma negativa aí de um jogador que o Vasco queria também para jogar na ponta. Informei para vocês no vídeo anterior a situação de saúde de Roberto Dinamite. O Vasco fez uma publicação sobre essa situação do nosso maior ídolo e também nós temos uma nota oficial do Vasco com novas informações a respeito da SAF e tivemos uma reunião entre Júlio Brandt e Jorge Salgado, que mais uma vez a atual diretoria do Vasco rejeitou uma proposta que veio de fora para dentro. Segundo o Júlio Brandt, em apuração pelo companheiro Lucas Pedrosa, teria uma proposta na casa de 20 milhões de euros para ser injetado no futebol do Vasco, uma tal de pré-SAF. Eu vou trazer para vocês mais detalhes e vocês vão entender melhor do que se trata. Eu vou chamar a vinheta e após a vinheta eu trago essas e outras informações. Bom, galera, agora que a vinheta já rodou, vou pedir para tu deixar aquele like aí marotaço que ajuda a gente bastante. Se for novo por aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Além, claro, de seguir a gente também lá no Instagram. Bom, tem bastante atualizações sobre aí a situação de mercadão da bola do Vasco. Primeiro, no vídeo anterior eu trouxe para vocês a informação do zagueiro Oliveira, Lucas Oliveira, que pertence ao Atlético Goianiense, que estaria em negociações aí encaminhando bem para acertar com o Vasco da Gama. O Atlético Goianiense estaria indo ao mercado para tentar trazer um zagueiro para suprir a saída do Lucas Oliveira. E a situação é a seguinte, essa informação foi divulgada pelo companheiro Vene Casagrande do Dia e o Atenção Vascaínos confirmou. E de fato, a negociação caminhou bem e ele deve ser sim o novo zagueiro do Vasco. Com isso, o Vasco fecharia ali o seu miolo de zaga e não contrataria mais zagueiros. Uma outra situação também, o volante Matheus Barbosa, tá praticamente fechado também. Também trouxe essa informação para vocês ontem aqui no canal. Então esses dois jogadores devem estar vindo mesmo do Atlético Goianiense e seria mais um jogador que fecharia ali a volância do Vasco. Com isso, o Vasco estaria no mercado apenas atrás de um centroavante camisa 9 e também de jogadores de beirada de campo. Eu vou trazer algumas atualizações para vocês sobre atacante. Essa informação já foi divulgada pelos companheiros do canal Atenção Vascaínos. O Vasco poderia estar voltando a carga no atacante Zé Roberto. O que está pegando que ele já tem negociações caminhando com um clube de fora do Brasil. E aí, em contato com o presidente do clube do Atlético Goianiense, o Adson Batista, ele disse que se a negociação melar com esse clube de fora, aí tem alguma possibilidade sim do Zé Roberto voltar a negociar com o Vasco e acertar com o gigantão da colina. Um jogador que o Vasco voltou a olhar para ele é também o atacante de beirada Everaldo, porém acabou de sair uma informação de que ele acabou de acertar com o América Mineiro. O Everaldo, aquele queixara que jogou no Fluminense e está no Corinthians, foi emprestado para alguns clubes nas últimas temporadas, tem um alto salário, desde 2020 pelo menos aí o Vasco tenta a contratação do Everaldo sem sucesso e ele vai disputar a Libertadores pela equipe mineira. Então é um jogador que o Vasco ia atrás para tentar fazer proposta e não vai rolar. Paulinho Mocelin, que eu trouxe para vocês no vídeo anterior, a informação foi divulgada de primeira pelo companheiro Marcos Jacob, sim, do Detetive Vasco. Ele acertou a ida dele para o São Bernardo para jogar o Paulistão, porém, a informação que tem tanto do Marcos Jacob, sim, do Detetive Vasco, como também do Flávio Dias do Atenção Vascaínos, que após o Paulistão, ele indo bem, ele pode vir ao Vasco da Gama. Daí é o Vasco ver como é que vai ficar o mercado, se também não vai encontrar concorrência pelo jogador. Então essas aí são as últimas de mercado do Vasco. Vai estar de olho na negociação do Zé Roberto com o clube de fora, se melar, ele pode vir para o Vasco. Zagueiro Oliveira e Matheus Barbosa, volante, já estão praticamente fechados e devem ser o 11º e o 12º reforço do Vasco da Gama. E aí a mira do Vasco vai ficar apontada para um camisa 9 e jogadores de beirada. Segundo o próprio Zé Ricardo em coletiva, o Vasco tem negociações caminhando e para a função de ataque aí, tanto de área quanto de lado, devem ser anunciados agora
na próxima semana. Inclusive eu deixei essa fala do Zé Ricardo com vocês aqui no canal no vídeo anterior. Bom, vamos virar a chavinha agora. Eu comentei também com vocês no vídeo anterior a situação de Roberto Dinamite, que foi diagnosticado aí com um tumor no intestino. Ele teve que fazer uma cirurgia e vai começar agora o tratamento de quimioterapia. Teve alta do hospital, já está em casa, mas vai iniciar esse tratamento. E o Vasco fez uma publicação desejando força aí ao nosso maior ídolo e eu vou ler para vocês. Estaremos juntos sempre. Você vai vencer mais essa batalha. Bom, vamos virar a chavinha agora e vamos falar de SAF. Eu vou ler para vocês a nota oficial do Vasco, porque temos novidades sobre a SAF. Parece que o Vasco está concluindo seus estudos e o Jorge Salgado fez uma reunião com lideranças importantes aí do Vasco, tanto grandes beneméritos como também com membros da oposição. Ele teve reunido com o Júlio Brandt e eu vou ler para vocês a nota oficial do Vasco a respeito da SAF. O Clube de Regatas Vasco da Gama informa que com a evolução dos estudos para a formatação da Sociedade Anônima do Futebol, a SAF, o presidente Jorge Salgado iniciou um processo de encontros com lideranças do clube para tratar do tema. No início da tarde da última sexta-feira, o presidente teve um encontro com os grandes beneméritos, José Carlos Osório e Luiz Manuel Fernandes. Na oportunidade, Jorge Salgado fez uma explanação sobre a situação financeira do clube e sobre caminhos que estão sendo estudados pela diretoria administrativa para a criação da SAF do Vasco e ouviu sugestões e recomendações dos grandes beneméritos. É consenso que a nova legislação federal que criou a SAF abre oportunidades muito interessantes para os clubes e que o Vasco deve acelerar esses estudos e debatê-los internamente. Na tarde da mesma sexta-feira, o mandatário, acompanhado do primeiro vice-presidente geral do clube, Carlos Roberto Osório, recebeu Júlio Brandt e Nelson Sendas, do grupo de oposição no Conselho Deliberativo Sempre Vasco. Na reunião, Júlio Brandt apresentou um conceito para a criação de uma estrutura, por ele chamada de pré-SAF, que, na sua visão, poderia ser um caminho para abrir a possibilidade de um aporte a recursos ao Vasco, oriundo de um grupo de empresários portugueses. O presidente apresentou sua visão de que a constituição direta da SAF abriria oportunidades melhores para o clube, com um aporte de recursos mais vultuosos, proveniente de investidores estratégicos, focando no longo prazo, e que com transparência e diálogo, esse processo poderia ser concluído num prazo adequado para o Vasco. Ficou acordado que a Sempre Vasco irá participar das discussões relativas aos estudos com vistas à formatação da SAF. A diretoria administrativa permanece aberta a estudar propostas concretas que ajudem o clube e enfrentar as atuais dificuldades financeiras, assim como construir o seu futuro. Bom, galera, e para finalizar o assunto SAF, o companheiro Lucas Pedrosa conseguiu informações exclusivas e foi mais a fundo nessa nota oficial do Vasco. Ele bateu um papo com o Júlio Brandt e apresentou uma proposta que o Júlio Brandt trouxe para o Vasco da Gama e teria sido recusada por Jorge Salgado. Ele queria um investimento de imediato de 20 milhões de euros no Vasco, especificamente para o departamento de futebol, masculino, feminino e futsal, além da base, criando uma espécie de pré-SAF. Porém, Jorge Salgado acredita que o melhor caminho é dar prosseguimento com a SAF. Eu vou ler para vocês os tweets que o companheiro Lucas Pedrosa colocou lá no seu Twitter. Vou até aproveitar, vou deixar na tela o print aí do Twitter dele. E quem quiser acompanhar um pouco mais de perto as informações do Pedrosa, aproveita e já segue ele. Confere aí as informações que apurou o companheiro Lucas Pedrosa sobre essa reunião entre Júlio Brandt e também Jorge Salgado. Detalhes da reunião entre Salgado e Brandt. Com o momento do Vasco, Júlio Brandt e Jorge Salgado se reuniram no último sábado a fim de buscar soluções viáveis da parte financeira e estrutural do clube, para que o time suba em 2022. A reunião aconteceu porque a oposição está preocupada com os rumos do Vasco e está tomando. Para eles, não há perspectiva de resultado com a condução atual. Líder da oposição em conselho, Júlio Brandt propôs a injeção de 20 milhões de euros no futebol do clube imediatamente, constituindo uma pré-SAF, algo que seria dividido em departamentos específicos visando o investimento no futebol profissional masculino, feminino, base e futsal. Segundo Brandt, em contato exclusivo, ele disse o seguinte: essa estrutura trabalharia de forma independente, blindada em relação a questões políticas do clube,
com uma equipe que daria suporte ao futebol financeiro, jurídico, comunicação e afins, e daria segurança jurídica aos investidores. O modelo do Vasco seria adaptado às características únicas do clube, mas seria algo como já é feito em alguns clubes do Brasil. Contudo, dando segurança para o clube e investidores. Acreditamos que é preciso competência e experiência de mercado para colocar em pé e manter o modelo. O futebol seria comandado pelo atual presidente, um diretor-presidente, dando suporte às áreas ligadas, fiscalizando processos e trazendo profissionais capacitados para utilizar o investimento de 20 milhões de euros, montar elenco, pagar salários e tornar o clube viável. Os atuais vice-presidentes continuariam, mas sem participar ativamente do futebol, como vem acontecendo atualmente. Caso de Adriano Mendes, que na proposta de Brandt não teria mais voz nas decisões do futebol e parte financeira, mas continuaria no clube para a parte associativa. Entretanto, o presidente Jorge Salgado, segundo Júlio, não entende desta maneira. Salgado chegou a explicar para Brandt que acredita que o Vasco, com a transformação em SAF, terá um investimento imediato de 250 milhões de reais, algo desacreditado por Júlio Brandt. Brandt pensa que essa questão precisa ser debatida e analisada, para que não seja de forma atrapalhada. Independente do modelo ser SAF ou associativo, sem competência, os resultados serão sempre ruins. Ele, Salgado, acredita na continuidade do atual modelo, este que vem desde a gestão Campelo. Deixou isso claro nas conversas. Essa alternativa é para o Vasco e não para a diretoria A ou B, mas continuaremos fiscalizando, cobrando, torcendo e propondo, disse Júlio Brandt ao companheiro Lucas Pedrosa. Ou seja, considerações finais do Pedrosa. Apesar da proposta de Brandt, o presidente Salgado não aceitou e segue acreditando na gestão atual e na ideia de que o processo de SAF é o melhor caminho. Bom, como sempre aí, todo mundo que tenta de alguma maneira apresentar alguma situação acaba tendo aí o seu pedido negado. Agora foi o Júlio Brandt, em algum dado momento o Levenciano também apresentou algumas coisas, e essa atual diretoria do Vasco sempre acaba rejeitando aquilo que vê. Eles sempre enxergam que tem a melhor solução, que é aquilo que eles estão conduzindo. E como eu falei para vocês alguns dias atrás, você que é vascaíno e odeia a política assim como eu, prepare o teu psicológico. Esse ano o negócio vai pegar fogo. Isso pode, inclusive, estourar dentro de campo e o Vasco ter um ano aí catastrófico de novo. O assunto SAF será debatido ao longo do ano inteiro. A diretoria já definiu que vai seguir com a SAF, contratou os tais estudos, teve reunido agora com a oposição, finalizado o estudo, vai levar a votação no deliberativo e também no Conselho de Benemérito. Se vai ser aprovado ou não, a gente não sabe, tem Assembleia Geral também. E aí você já sabe que nesse processo todo, o pau vai comer de um lado e do outro. Então preparem aí o psicológico e emocional para vocês nesse ano, que vai se falar muito ao longo de 2022 da SAF do Vasco. Vai ser aprovado? Não vai ser aprovado? Eu não sei. Se é o caminho a ser seguido, acho que é uma possibilidade. Eu já disse aqui e reitero, não vejo problema na SAF. Eu não confio na atual diretoria do Vasco para tocar esse processo. Principalmente da maneira como eles disseram, pelo menos, que aparentemente é mais uma mentira de que o Vasco seria dono da sua própria SAF, porque as conversas que a gente começa a ouvir é de que o Vasco realmente seria vendido para alguém ou para algum grupo. Quem é esse alguém, quem é esse grupo? Até agora a gente ainda não sabe. Eu vou aguardar mais informações e tão logo eu tenho novidades eu trago para vocês aqui no canal. Beleza? Quero te ouvir, deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. E como eu disse, prepare-se, esse ano o pau vai comer e a política do Vasco vai ferver, talvez até mais do que já vinha fervendo até aqui. É isso, 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, a qualquer momento de volta Vasco, tamo junto, valeu! Fui.